senhores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional nas áreas de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Em qualquer uma delas, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. Claro que você pode ir direto nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com ou talktobiz.com.br. E também ficamos disponíveis no YouTube, além de todos os episódios do nosso programa. Tem também conteúdo exclusivo em vídeo, vale a pena dar uma olhada no material que a gente produz por lá. E hoje temos um episódio especial, um episódio com convidado, é sempre diferente, é sempre mais legal. E na verdade, vamos falar sobre empreendedorismo, mas empreendedorismo que tem a ver também com o mercado de jogos eletrônicos, com o mercado educacional, então tem muita coisa legal pra gente falar por aqui. Para bater esse papo com a gente, eu convidei uma velha amiga, já trabalhamos juntos lá atrás, a Fabiane Proba, que hoje é empreendedora. Eu vou deixar que ela se apresente. Fabi, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, o Talk to Biz. Olá, Bruno! Obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui, porque a gente trabalhou junto faz tanto tempo, né? No nosso começo no jornalismo, Verdade. Lá na Folha, como repórteres. Deixa eu me apresentar, então. Meu nome é Fabiane Proba. Eu sou jornalista publicitária, né? Comecei lá no início trabalhando com o Bruno. E aí, depois, muita coisa aconteceu. Eu fiz mestrado em comunicação, né? Segui na mesma área. E depois eu fiz o doutorado em psicologia social na FRJ. E o mestrado eu fiz na UERJ. E aí eu sempre conciliei, né, a minha trajetória acadêmica com o mercado de trabalho, né? Eu acho sempre tive essa visão de que um complementa o outro. E foi uma caminhada muito produtiva, muito rica, essa troca, né? Eu aproveitava muita coisa da academia no mercado de trabalho, da comunicação, né? Sempre trabalhei em assessorias de comunicação e depois com marketing digital, que eu me especializei. E o contrário também sempre aconteceu, né? Sempre foi muito bom levar o conhecimento, as descobertas, né, da academia para o mercado de trabalho. E aí, nessa caminhada, como é que eu cheguei a ser empreendedora hoje, né? Na minha tese de doutorado, eu fiz um experimento na área de educação, a tese na área de psicologia social. E por quê? Porque eu trabalhei 8 anos numa instituição de educação à distância, a Fundação CCERJ, e lá eu tinha uma observação muito forte, assim, da falta de entusiasmo dos alunos e dos professores também, de estarem nos ambientes virtuais de aprendizagem, especialmente nos fóruns, que é onde acontecem as interações entre alunos e professores, e entre alunos e alunos. Por quê? Porque a educação à distância é um universo muito particular, com muitos detalhes, que precisam ser realmente observadas e impulsionadas, e tem que ter uma dedicação especial a muitos detalhes. E o detalhe do fórum, né, essa questão do fórum, ela é muito complicada, muito difícil de ser levada adiante de uma forma, assim, aproveitar os fóruns em todo o seu potencial, porque na educação presencial, os alunos eles têm uma socialização, né, muito automática, né? Está ali no pátio, encontra, né, presencialmente os colegas, os professores. E na educação à distância isso não acontece, né? Ele fica muito sozinho, ele tem que ser autodidata.
tem o material específico para isso que precisa ser muito bom, né? Tem os profissionais disso, que são os designers instrucionais. E aí, nos fóruns, que são os locais, né, virtuais da educação à distância, em que essa interação acontece, eles são muito mal aproveitados, né? Então, assim, a minha tese focava nesse espaço, né, nessa questão, né, do pouco bom aproveitamento que se observa, né, nos fóruns de discussão, e aí eu implementei na tentativa, né, de movimentar esses ambientes virtuais, os jogos educacionais, que foram elaborados em conjunto com 2 professores de história, tutores na época, e também tivemos a participação de uma ilustradora para fazer o desenho das cartas, foi um jogo de cartas, e ele Que foi legal. aplicado na Faculdade de História da Unirio, em 2 semestres, em 2 turmas diferentes. E foi um jogo sobre a finalidade eram os alunos ali da Faculdade de História aprenderem as ideologias emergentes nos anos 30, no pré-guerra, pré-Segunda Guerra Mundial. Então, hoje na época, assim, isso tem o quê? 5 anos. Hoje, cada vez é mais polêmico o fato de os personagens eram o nazista, o fascista, o comunista, mas Sim, era tudo com a intenção de, né, ensinar como é que surgiram essas ideologias. E sim, a sim. participação dos alunos foi incrível, assim, eles aprenderam muito bem, eles, nas entrevistas depois, né, justamente para eu mensurar como é que tinha sido a atividade, foi, assim, incrível, os professores também se engajaram, adoraram, e assim nasceu essa ideia de construir, né, de criar essa Construir uma empresa empresa. para o desenvolvimento de jogos educacionais. E aí E aí, nasceu a Affect Games. a Affect Games é a marca Que da legal. Affect Comunicações Digitais, isso, que é a Affect Games é o braço da Affect do desenvolvimento dos softwares, né, de games educacionais. E aí, assim, tem uma particularidade, posso ir falando? Posso Pode, ir claro. Pode, pode, pode. porque eu sou muito apaixonada pelo projeto. Aí eu vou falando, assim, Não tem porque problema. tem tantos Mas, lances interessantes ô Fabi, também. só para entender, então você já tinha agência de comunicação e você criou um braço, a startup, um braço que é para o desenvolvimento É, de jogos, certo? isso, Legal. exatamente. Vamos lá. Isso. Na comunicação, são os serviços de consultoria, né? Consultoria de marketing digital, principalmente, elaboração de plano de comunicação. E aí, justo, como você disse, o braço da Affect Games para o desenvolvimento dos jogos. E aí, assim, na minha experiência, né, ao longo do doutorado, eu tinha que focar num público. E esse público, eu foquei no público adulto, justamente porque, assim, o uso de jogos na educação infantil é muito difundido, é muito utilizado, mas depois que a pessoa cresce, né, o estudante cresce, ele é submetido a um sistema educacional rígido, sem a alegria, né, que na educação infantil é implementada. Então, assim, parece que depois que cresce você tem que ficar sério, né, e isso é levado também para a educação à distância, né. E aí, assim, como o uso de jogos tradicionalmente no Brasil é muito pouco utilizado, os jogos são pouco utilizados na educação de adultos, aí eu falei, nossa, eu quero entrar nessa lacuna de mercado, né, que a gente fica, né, buscando, né, aí eu vou começar a falar, assim, né, da minha experiência no empreendedorismo, né, para a gente Sim. criar uma empresa, um braço para a empresa, a gente tem que buscar a dor, né, onde é que está a dor aquela dor, aquele problema em que a sua empresa foca e busca solucionar, né, trazer um conforto para aquela dor. E aí a dor que eu identifiquei foi justamente essa falta de alegria, esse sistema rígido de educação para adultos, ou seja, quando você vai para a faculdade ou mesmo em cursos, né? Então, assim, por que não introduzir jogos em cursos de idiomas? É, o foco da Affect Games é todo o universo educacional que gira em torno do adulto. Inclusive, também, nós buscamos nos inserir no universo corporativo,
para gamificação de treinamento e capacitação de colaboradores. Que Então, legal. esse é o foco. Estamos aí numa trajetória de 2 anos, bem no início, e assim, a vontade também de empreender foi muito também porque eu tive acesso a um edital da FAPERJ, né, que é o Doutor Empreendedor, que tem essa finalidade de tirar a tese da gaveta e você levar para inovar, inovação no estado do Rio de Janeiro. Então, eu comecei com esse investimento da FAPERJ, aí eu passei nesse edital para a criação do CNPJ, né? Que legal. E estou aí nessa trajetória agora eu já tinha ao longo desses 2 anos um bolsista, o Júlio, que está aí comigo desde o início, Júlio Mello, e Aham. agora vou ter a entrada de mais um, também pela FAPERJ, né, por aprovações e editais, porque o começo precisa ser assim, a gente precisa, né, buscar aí os aportes financeiros para sair do zero. Muito legal. E, Fabi, a gente aqui no canal, a gente fala muito do mercado de jogos eletrônicos. Inclusive, tem vamos dizer assim, um spin-off aqui do programa que é específico sobre videogames, que é o Coin2Biz, que a Aham. gente grava uma vez por mês, falando do mercado de jogos eletrônicos. E uma das coisas que a gente percebe é, aqui no Brasil em especial, embora já tenha melhorado muito, esse mercado de desenvolvimento de jogos não é muito fácil, talvez não se tenha tantos profissionais, ou eu não sei exatamente onde é que está o gargalo hoje, mas ainda não é como em outros países. Que tipo de dificuldade você tem encontrado, por exemplo, quando você decidiu, olha, vou então empreender aqui, que é a área educacional, mas mesclada ali com a área de desenvolvimento? Que tipo de dificuldades você encontrou aí nessa caminhada, ou de repente você tem uma experiência até diferente de, não, olha, aqui pra gente tá funcionando, esse cenário de desenvolvimento de jogos hoje evoluiu a ponto de ser um pouco mais tranquilo empreender nessa área, ou de repente você tá, né, num cenário que ainda não tem nada desenvolvido, você tem que começar tudo do zero. Como é que tem sido essa tua vivência aí à frente da Affect Games? Olha, Bruno, o mercado de games digitais, como um todo, é bilionário, né, no mundo inteiro. E no Brasil é muito rico também, né? A gente faz assim, quando eu comecei com a empresa, eu fiz um estudo de mercado, né? E a curva é ascendente desde 2016 no Brasil, né? Lógico que aí os Estados Unidos lidera essa corrida, né? Mas o Sim. Brasil ele está crescendo muito no mundo dos jogos digitais em geral. Agora, na educação, também cresce menos, mas cresce, né? E muito, como eu falei, para o mercado infantil, né? Para educar as crianças é que são as grandes beneficiadas. Então, assim, é muito importante, né, no começo de que você resolve empreender, você ter essa noção total do mercado, até para você se estimular mais ainda, né, no sentido de, poxa, então, aquela minha suspeita, né, aquela minha hipótese de que, eu não vejo muitos jogos nas faculdades, né, os adultos ficam sempre em segundo lugar no assunto de, eu não digo nem jogos, né, mas, assim, atividades lúdicas e divertidas e que tragam uma leveza no aprendizado, né? Então eu tinha essa suspeita, né? E aí com o doutorado, né, na literatura eu já fui comprovando isso e no estudo do mercado também, né? Assim é impressionante quando você vai pesquisar, quando você vai ver o que as pessoas estão fazendo no mercado digital, educacional, e você se depara assim com uma enxurrada mesmo dessas atividades voltadas para crianças e não para adultos. E aí, com relação aos profissionais, né, que você também comentou, o que eu observo? O profissional de TI ele está cada vez mais valorizado, né? Então, os programadores, né, os desenvolvedores, os designers, né, os back-ends, front-ends,
são profissionais muito valorizados, e porque está crescendo agora, né? Assim, de uns tempos para cá não é muito antigo, não é muito lá atrás que o número de profissionais nessa área está crescendo. Sim. E especialmente no mercado de jogos, não é muito comum, eu não encontro muitos programadores principalmente Unity, que é a linguagem de programação profissional dos games, né? No caso a engine, né? E o Unreal, Isso. né? Isso. E aí por isso eles são muito a remuneração deles é alta, né? Então, assim, para quem está começando a empreender, já encontra essa primeira dificuldade, né? Mas aí também, por outro lado, tem os programadores web, né? Os desenvolvedores web, que aí, assim, a gente consegue fazer bastante coisa, né? Também de animações, a todos os detalhes, né, que proporcionam uma jogabilidade interessante, a gente consegue fazer em HTML, aí você já acha mais profissionais nesse segmento, né, Aham. especializados no desenvolvimento web. E aí, assim, para começar, a gente começa pequeno pensando grande, né? Então, Claro, claro. a gente pode aí começar com o desenvolvimento web para depois partir para um Unity e Unreal da vida, né? Ô, Fabi, agora deixa eu te fazer uma pergunta que tá até fora da pauta aqui. Você já era uma pessoa ligada nesse universo gamer? Você gosta de videogames? Ou já tinha esse pezinho nesse mercado? Era jogadora, não era? Como é que foi isso, né, pessoalmente, assim, na tua vida pessoal? Você já jogava, não jogava? Olha, eu vou te falar. Não, eu não sou uma gamer. Não jogar, caramba! Eu não sou uma gamer. Pois é, isso é curioso, né? Inclusive, quando a gente está nas acelerações, né? Que a gente, inclusive, nesse começo de empreendedorismo, com o apoio da FAPERJ, a gente passa por uma aceleradora de empreendedorismo. Essas coisas são muito comentadas e tal. E, assim, uma coisa que é muito falada, assim, você não precisa ser um gamer, né? No meu caso, né? Porque assim, lógico, se você tem essa história, né, você tem um olhar diferente. Mas, assim, a minha vontade, a minha motivação mesmo de entrar nessa área não foi por ter o histórico de ter isso como hobby, de ser uma apaixonada por games, como você é, né? Mas Um pouquinho só. a minha motivação principal foi realmente a vontade de querer mudar esse cenário, né? De querer contribuir um pouco, né? Tentar aí, fazer esse movimento de fazer as pessoas que estão estudando em ambiente digital se sentirem mais motivadas, né? Não que Muito legal. eu não tenha essa bagagem, né, de conhecer todos os jogos, de ser aquela pessoa que sempre jogou muito. Eu joguei muito assim quando eu era criança, o Sim, famoso sim, videogame console, né? Não, a gente sim. nem tinha os jogos assim no computador na época, né? Mas isso é legal que você primeiro traz um olhar novo, né? Um olhar de fora, e isso ajuda até na potencializar a inovação. Só que também você teve que aprender tudo sobre esse universo, por exemplo, agora conhecer as engines, né? Ou, enfim, você Sim. teve que mergulhar de cabeça nesse E, universo e gamer, né? não, A- Agora, o Fabi, você fala principalmente focada na educação para adultos e você fala muito dessa parte de engajamento, né, no EAD, que hoje, sei lá, acho que 70% do mercado educacional, falando nível superior no Brasil, deve ser EAD, eu não estou com os dados aqui exatos, mas já passou dos 50% há muito tempo em quantitativo de alunos. Nas instituições de ensino, que aí eu acho que é um outro desafio, e a galera com certeza tem uma visão, colocar aqui entre aspas, mais tradicional da coisa.
Que tipo de dificuldade você tem encontrado, ou você tem conseguido abrir portas aí para apresentar o projeto, para falar dos benefícios? Como é que tem sido esse diálogo com o setor educacional como um todo, Fabi? Eu sinto que de quando eu comecei lá no doutorado, em 2016, falando disso, que eu também fiz entrevistas com representantes de instituições de ensino, né? Então, daquela época, 8 anos, né, para cá, eu senti uma diferença grande, sabe? Até mesmo, como você disse, de abertura, de senso de criatividade, de querer inovar, né? Acho que desses 8 anos para cá que eu estou observando, teve os coordenadores de disciplina, os representantes das instituições de ensino superior, né, que é com quem eu lido, passaram a ter assim um senso de inovação maior, sabe? Eu acho que existe assim na sociedade uma cobrança maior nesse sentido, né? Vamos inovar. O digital traz muito isso, e depois da pandemia isso ficou mais acentuado ainda, né? Porque quando a gente se viu ali naquele momento de ter que fazer tudo pelo computador, a criatividade fazia muita diferença, né? Tudo que pudesse engajar mais fazia muita diferença. E aí, esse momento difícil e triste, né, da história mundial que a gente passou, acredito que trouxe um lado positivo, que foi esse, né, da gente olhar mais para a educação no meio digital com esse anseio de fazer uma coisa diferente. Assim, uma coisa que eu queria até comentar, que eu acho interessante, é que a gente tem uma tradição educacional presencial muito forte, né? E na minha tese de doutorado eu fiz uma comparação com 2 tipos de jogos, um competitivo e um colaborativo. Além da nossa tradição brasileira na educação ser presencial, ela também é muito. Aí eu não vou revelar, porque eu vou perguntar para você. O Ah, que você acha Bruno, hum. na minha pesquisa, eu fiz um jogo colaborativo e um jogo competitivo. Qual dos dois você acha que teve mais engajamento? Eu imagino que tenha sido competitivo, né? Não sei, Acertou. quando as pessoas pensam em videogame, principalmente, elas pensam muito por essa perspectiva competitiva. Então eu Competitivo. imagino, acertei? Acertou. Ah, Mas acertou. ah, Mas não era, não, muita gente com quem eu converso sobre isso fala também colaborativo, porque existe esse movimento, né? Vamos colaborar. É lógico, quando a gente fala de jogo, a competição fica muito aflorada. E na época foi uma atividade jogo, né? Que, enfim, as pessoas incorporavam personagens e tal da Segunda Guerra para jogar as cartas. É, Era um jogo essencialmente individual, e às vezes você podia também jogar com um colega. Mas, assim, o que me chama a atenção disso é que assim, a nossa tradição educacional brasileira, ela é competitiva, sabe, o tempo todo. E a gente vivendo nessa sociedade capitalista, né, nós somos muito mais incentivados, motivados a competir do que a colaborar. Então, verdade. então assim, a gente introduzir jogos, né? O jogo por si só traz a competição. E aí, assim, é meio que dançar conforme a música, né? Eu acho que a gente tem, assim, já que a gente é muito difícil mudar as pessoas assim de uma hora Sim, para outra. E já que a gente pode trazer essa competição saudável, né, sim. para o ambiente educacional, é muito bom para o engajamento e para a motivação do estudante. Ô, Fabi, agora, hoje em dia, eu acho que tem muitos jogos que partem mais por uma premissa colaborativa, né? Que eles têm eles podem ter a modalidade competitiva, mas tem a modalidade colaborativa também. Eu vejo muito desses jogos de mundo aberto, assim, ou É, plataformas grandes como Minecraft, Roblox,
e outras similares, que o meu filho, por exemplo, que adora, né? Eu vejo que tem também uma perspectiva já mais colaborativa em muitos dos desafios que são colocados ali, você está mais numa perspectiva colaborativa do que propriamente competitiva. Agora, talvez o problema seja mais a cabeça das pessoas que enxergam, no caso educacional, por uma perspectiva competitiva, né? O que eu comentei foi assim, o resultado da minha pesquisa, né? Uhum, Mas, uhum. mas não quer dizer que o colaborativo também não tenha sido bom. E a gente incentivar a colaboração é perfeito, né? Sim, A gente, então, assim, eu tenho 2 jogos hoje, um mais para competição e um mais para colaboração. E eu estou com os projetos de levá-los ao aperfeiçoamento, tanto num quanto no outro. E a colaboração, ela desenvolve, na criança é perfeita e no adulto perpetua, né? A gente sim, trabalhar ali junto, você trabalhar a empatia, né, também, a empatia, a coletividade, a sociabilidade, né, na psicologia social, para a educação, são, assim, imensos os benefícios em todas as fases da vida no ambiente educacional. O senso sim. de argumentação também, né, porque quando você está colaborando, é, e ali, vamos supor, você tem ali em grupo que decidir por uma posição ou por um caminho a seguir, e ali você também tem que decidir ali em grupo, né, com pessoas com pensamentos diferentes, qual vai ser a alternativa que você vai escolher para seguir, e ali você está desenvolvendo o seu senso de argumentação ali com o colega, com quem você está colaborando. Então, é maravilhoso assim, também. Os Muito dois lados, legal. eu acho. Fabi, para a gente caminhar já para o encerramento, o que que você Ah! percebe? Estamos chegando no final, Fabi, mas não tem problema, a gente traz você aqui de volta quantas vezes você quiser para falar mais sobre os projetos. É, o que que você percebe de perspectiva futura para esse cenário da educação à distância ou de uma educação mais híbrida? Porque num primeiro momento, e acho que ainda é o modelo que vigora hoje, quando eu vejo instituições de ensino no geral adotando o EAD, é muito por uma questão assim de redução de custo. Então, eu vou oferecer algo que está empacotado, entre aspas, aqui, um conteúdo que já está pronto, eu disponibilizo isso por uma maneira digital, o aluno vai lá, acessa o conteúdo e faz uma avaliação e é isso. Mas eu vejo que a gente está caminhando mais para assim, eu não acredito que isso seja o futuro, que a gente tenha que caminhar para modelos mais sofisticados, que certamente vão envolver uma maior gamificação, como você coloca, e vão envolver outros tipos de interação que não só esse acesso a conteúdo dentro de uma plataforma, que aí gera o problema de engajamento aí que você falou mais cedo. O que você percebe para esse futuro? Para onde você acha que a educação vai caminhar, Fabi? Ah, muito bom a gente falar sobre isso, né? Tem, assim, discussões intermináveis sobre essa questão que você colocou do futuro da EAD, né? Porque, assim, eu que trabalhei em instituição de educação à distância, que é a Fundação CICERJ, ela coordena a EAD das 7 universidades públicas do estado do Rio. Então, assim, aprendi muito sobre isso lá e ainda mais com doutorado, né? Então, assim, eu vejo discussões muito importantes sobre a qualidade da EAD no Brasil, né? Então, tem uma proliferação, infelizmente, assim, de instituições de ensino caça-níqueis, né? Uhum. Caça-níquel, Exato, exato. que quer ter bombar em número de alunos e não oferece uma EAD de qualidade, né? Como tem que ser, porque a EAD de qualidade ela é muito complexa, né? Ela envolve, por exemplo, um profissional super altamente especializado, que é o designer instrucional, que ele é aquele profissional que tem a função de adaptar o conteúdo do ensino presencial para a EAD, né? E é aquela coisa de fazer o aluno ser capaz de aprender determinado conteúdo sozinho em casa,
sem aquela ajuda, né, sem aquela participação imediata do professor, né, que ele tem que falar com o professor numa comunicação assíncrona. E por aí vai nos detalhes de se construir uma EAD de qualidade, né? Então, muito por a gente ainda não ter uma quantidade muito grande de instituições de ensino que de fato cumprem esse papel, hoje a gente tem uma estatística do censo da ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância. Sim. 2020, ainda vai sair o novo, que é uma evasão de 50% de alunos Caramba. que estudam na educação à distância, né? Então, chega a 50% mesmo. E aí, se você for fazer, né, eu acho que é interessante estar sempre fazendo essa pesquisa, né, do porquê. Eu acredito que um dos motivos é esse problema de você não conseguir engajar muito o aluno naquele ambiente virtual de aprendizagem, né? Uhum. Tem outros fatores, que é também a dificuldade, a tradição educacional brasileira ser presencial, né? A gente ter sido educado desde o início para você estar em sala de aula física com a presença do professor e você, de repente, passar para um universo totalmente diferente, que você tem que aprender sozinho, que você tem que ter muita disciplina, porque Sim. senão você não conclui o curso. São muitos fatores aí que podem estar realmente contribuindo para essa evasão tão grande dos alunos da EAD. Mas a gente tem que ser muito otimista, né? Assim, Sim, claro. realista e otimista, né? Existe um movimento muito grande da própria ABED, né? E de profissionais dessa área de tentar mudar esse cenário, né? Aos poucos, eu espero aí que essa estatística diminua, né? E cada vez mais os alunos consigam, de fato, concluir o curso superior na educação à distância, na modalidade EAD. Muito bem. Fabi, quero te agradecer demais por essa participação aqui no nosso programa. Já fica o convite para voltar, para falar mais, de repente detalhar mais os projetos que você está desenvolvendo. Deixa o site, deixa seus contatos para quem quiser saber mais sobre a Affect Games. Como é que a pessoa faz, Fabi? Ótimo, obrigada pelo espaço. Então, nós temos o site que é o www.affectnet.com.br e o Instagram, que é o @affect.games. A gente está colocando sempre novidades, fazendo divulgação de conteúdos sobre o assunto. É bem legal. Espero vocês lá. Muito bem. Vou deixar na descrição, pessoal, vou deixar na descrição do episódio para que vocês possam conhecer um pouco mais da Affect Games, desse trabalho incrível que a minha amiga Fabi está desenvolvendo. Fabi, muito obrigado pela sua participação. Um beijo grande para você e obrigado a vocês que estão nos ouvindo ou estão nos assistindo. O Talk to Biz, você já sabe, toda semana um tema novo. Semana que vem nos vemos por aqui. Um abraço a todos. Até lá.